Bom, gente, agora a gente está aqui, vamos bater um papinho aqui com João Rubem. Eu falava João Rubens, né? Mas João Rubem, coordenador do Fundamental 2. Não é isso aí, Bill? Sim, sim. Bill, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço. Vamos começar. Seguinte questão. 2022. Como é que foi 2022? Fala um pouco desse desafio que foi receber alunos que ficaram nessa questão da época da pandemia. Como é que esses alunos chegaram aí para 2022 e como é que eles finalizaram para 2023? Veja só, 2022 nos desafiou mais do que a pandemia em si, porque foi a colheita da pandemia, né? Sim, sim. Nós ficamos 2 anos remotos, trabalhando online. Que não é a mesma coisa, né? Não é. E realmente só voltamos para a escola mesmo em 2022, para ver a situação real dos alunos. E isso trouxe 2 fatores para a gente, né? Assim que eu digo que foram fatores mais decadentes, que a gente precisou mais trabalhar, que foi a questão da recomposição de aprendizagens. Né? Nossos alunos não estavam tão preparados para estar naquela série que ele estava no ano. Sim. Correto? E também a questão, né, da regulação emocional. Sim. A pandemia trouxe uma desregulação muito grande para os nossos alunos, né? Nós recebemos alunos Você com está falando, vários... porque essa faixa etária aí é de quê? Que você trabalha de 2022, 12, não, a faixa etária de idade. De 11, 12. até 17. E você percebeu essa questão emocional mais aonde, Binho? Em que idade, mais ou menos, cara? A partir dos 13. Dos 13 anos, a gente tinha um desequilíbrio maior em relação a essa desregulação emocional, né? Logicamente que a gente sabe que o enclausuramento da pandemia, o tempo de tela que esses meninos ficaram, né? A dependência nesse tempo todo de pandemia, que a gente ficavam mais em casa, no quarto. Porque aconteceu aquela coisa, né? Geralmente os pais falam, menino, sai dessa tela, larga um pouco o celular. E aí na época da pandemia foi ao contrário, né? Tinha que ficar no celular por conta das aulas. E aí teve que desfazer de novo isso, né? Porque aí 2022 já foi um trabalho também de tentar tirar da tela para poder vir para a sala de aula mesmo em si, né? Com certeza. E esse desafio foi como, cara? André, foi muito difícil, porque até na escola eles queriam ficar o tempo todo com o celular. O tempo todo com o celular, dependente do celular, né? A gente via uma defasagem muito grande na escrita, porque na maior parte do tempo era escrevendo pelo celular, ou era no notebook, né? E tem o corretor, né? Então, quando veio o papel realmente, caneta e papel, a gente viu quem era quem, né? Vamos tratar desses termos. Quem era quem estava escrevendo bem, quem não estava, né? O que precisava ser refeito, né? Logicamente, nossos professores de português fizeram um trabalho brilhante, tanto a nossa professora Ediele, né, que trabalhava com o 6º e 7º ano, e a professora Joelene, que trabalhava do 8º até o ensino médio, fizeram um trabalho muito bom nessa área de recomposição da escrita desses alunos. Logicamente que a gente precisa dar continuidade, né? Sim. Mas a gente já viu um grande avanço de como a gente recebeu eles e como nós finalizamos o ano de 2022. É um grande avanço. Eu imagino como que seja isso, cara. Até pelo fato de eu ser pai também, né, velho? Né, o aluno que vai entrar agora no Fundamental 2, né? Sim, sim. E eu percebi isso aí nele, velho. E fiquei emocionadão, cara, quando eu teve lá o negócio do Festival da Primavera. Sim. Puta, quando eu vi Arthurzinho lá, velho, lendo, com desenvoltura e tal, aquela coisa, aí eu vi que assim, o trabalho realmente foi muito bem feito, árduo, né? Deu para perceber que foi uma parada mesmo assim, mas que foi muito bem feito. E aí, Binho, fazendo agora já uma projeção para 2023. Sim. O nosso colégio está vindo numa crescente, né? De alunos, numa crescente até 2022 nós fomos eleitos o melhor instituição particular de ensino, né? E aí o The Best Canis, gostou do evento, cara? Como é que foi lá o evento? Muito bom, fantástico, uma produção muito legal, né? Assim, a gente se sentiu muita vontade para estar ali. E a palavra que eu tenho para dizer sobre o The Best, que ele foi emocionante. Que aquilo ali é o reflexo do que o colégio é como né? Verdade. Então, André, quando eu cheguei aqui na escola,
no ano de 2016, né? A escola, eu não vou dizer que era uma escola pequena, porque era uma escola que já tinha Fundamental 2, né? Já se trabalhava, né? Tinha os 3 segmentos, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Porém, a estrutura era bem menor do que nós temos hoje, né? Nós temos poucas salas, tínhamos um número de alunos bem menor do que a gente tem hoje. E assim, ao passar de cada ano, a gente via a evolução da escola, dos profissionais, né? Dos nossos alunos também. E assim, a escola ganhando nome no cenário educacional. Não só de Canavieiras, mas também, né, como referência do nosso estado, porque na época da pandemia, né, a editora que a gente trabalhava, né, usou algumas ferramentas que nós começamos a trabalhar aqui antes deles. Oh, que legal. Então a gente teve alguns reconhecimentos, né? Essa crescente também deve também aos nossos professores, que se empenhavam muito, né? Na época da pandemia mesmo, nossos professores eles deram um duro muito grande para que o ensino chegasse à casa de cada aluno, né? O professor gravava vídeo, aqueles vídeos caseiros assim, né? Para tentar fazer com que o aluno aprendesse. E quando a gente não conseguia atingir aquele aluno, a gente tentava de outra forma, né? Nós entregamos também material na casa de cada aluno. Eu lembro que algumas vezes eu fui junto para poder registrar isso. Então, foi um trabalho muito árduo e a gente vê hoje com o Deibert a resposta desse trabalho, né? Desde 2017 a gente vem trabalhando. Eu cheguei em 2016 como professor, fiquei 17 também como professor em 2017 e em 2018 já assumi a coordenação. Entendi. Do Fundamental nos finais. E daí em diante, graças a Deus, né, nós crescemos muito. Cara, foi... Eu faço um pouco de parte disso também, que eu vim para cá em 2018, se não me engano, e é impressionante a evolução. É impressionante, né? A evolução do colégio, e eu digo como um todo mesmo, não só na parte estrutural, né, mas principalmente nessa parte educacional, né? Eu vou entrar um pouco agora no assunto de 2023, né? Sim. 2022 você foi também coordenador do ensino médio. Sim, sim. Que é uma situação que a gente, eu conversando com o Eliane aqui, no vídeo anterior, né? Ela falou sobre essa questão, né, de que antigamente os pais que não queriam botar seus filhos em escola pública, que tinha essa questão de ter que ir para outra cidade e tal. E aí, hoje em dia, você tem um ensino médio de qualidade. Sim, a demanda era muito grande para o pai, né? Tirar daqui, tinha o filho até a antiga 8ª série, hoje em dia até o 9º ano. Sim. E de repente ele se via assim, meu Deus, já investi no meu filho até aqui. E agora? Eu vou colocar ele no ensino público, não menosprezando o ensino público realmente, né? A gente está numa crescente ainda maior sobre o número de alunos, de fato. Uma perspectiva grande. Uma perspectiva grande. Então, em 2023, o ensino médio também foi deslocado para o turno matutino. Então, juntando essa questão do ensino médio vir para o turno matutino e com a crescente de alunos, e aí você, em 2023, você vai focar só no Fundamental 2. Então, iniciando da transição, né, de ano, no caso, né, a gente sabe que a coordenação, ele é um trabalho que exige muito do profissional. Muito mesmo. Eu sei, você ficava aqui, às vezes eu chegava aqui 7 horas da manhã, esse homem está aqui. Saia daqui, almoçava aqui, o pessoal dizia, você mora no El Shaddai? Então, era uma dedicação grande, né? Para sim, André, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas com exatidão, né? Se aquilo chegou às nossas mãos, né? A própria palavra de Deus diz que aquilo que vem a você, faça, mas faça com êxito, né? Então, a gente precisa dar o nosso melhor, né? E assim, não levando em consideração simplesmente a mim, né? Sim. Mas o sucesso do ensino médio, dele ter crescido, dele ter avançado dentro de uma pandemia, né? Requer toda uma base estrutural de profissional, de direção, né? De coordenação, de professor, né? A gente teve uma equipe muito boa que abraçou a causa junto com a gente. Sim. Então, quando começamos lá em 2021, o ensino médio da pandemia, ainda no turno noturno, né? Nós vimos, assim, uma vontade de todo mundo de querer fazer aquilo acontecer. Sim. Dos professores ali com interesse grande de ver aqueles alunos chegarem no 3º ano, mas alunos preparados para o Enem, né? E assim, chegamos em 2022, né, com a aula presencial, né? Claro, com as dificuldades que eu já relatei aqui. Sim. Da recomposição de aprendizagens. Foi difícil, foi, né?
preparamos algumas situações para os alunos, fizemos alguns projetos, né? Mas focamos muito nessa recomposição mesmo, principalmente da escrita, porque eles vão precisar muito em relação à redação, né? Fizemos vários tipos de trabalhos com eles em relação a isso, né? Desenvolvemos essa escrita deles, fizemos a recomposição também em matemática com esses meninos. Né? Eu sei que tinha um itinerário de matemática, né, também específico. Tinha um itinerário de matemática, tinha um itinerário de língua portuguesa, tínhamos também um itinerário de produção textual, né? Para que a gente pudesse desenvolver voltado para essa área de melhor esse trabalho, né? E assim, André, foi um momento que eu posso dizer que assim abriu-se um grande leque para mim, porque eu precisei me dedicar muito a essa parte. Foi muito tempo de estudo, né? Muito tempo de estudo mesmo, para que a gente se adaptasse ao, não ao ensino médio normal, a um novo ensino médio, né? Onde a gente contempla hoje formação geral básica, itinerário formativo, tanto itinerário formativo profissional, como também voltado para a área do conhecimento. Então a gente vê assim que hoje eu saio do ensino médio, mas eu saio assim dizendo que fiz um bom trabalho. Não vou dizer para você que eu fiz 100%, que eu fiz tudo, porque assim não foi de totalmente excelência, né? Mas eu tenho um retorno muito bom em relação das famílias, né? Em relação ao trabalho que a gente ofereceu, em relação ao que a gente fez, né? O acompanhamento no dia a dia dos alunos, né? Eu tenho um retorno muito bom disso. Então eu não vou dizer para você que eu saio assim dizendo que fiz um trabalho perfeito, mas eu saio de cabeça erguida, deixando para outra pessoa, um legado, conduzir o trabalho. Um legado de ter iniciado, claro, de ter feito uma base legal para que outra pessoa pudesse dar continuidade, né? Massa. E aí agora eu queria entrar na questão que aí 2023, né, como a gente falou, que você vai focar no Fundamental 2. E aí você vai trazer também uma bagagem de ensino médio, porque sobretudo no 9º ano, que é uma preparação, né, do aluno para o ensino médio. Então você vai chegar com esse conhecimento de fato de como é na real o ensino médio. Então eu acho que isso agrega demais para o aluno do 9º ano. Então a crescente é grande, né, André? A projeção para esse ano é assim, total de... Eu já tenho quase o meu público que eu tinha no ano passado. Completo, né? Meu público, né? Então, o que está chegando agora, nós estamos duplicando as turmas. Ou seja, eu vou ter 2 sexto ano, vou ter 2 sétimos, 2 oitavos anos, no caso, né? E assim, o trabalho, ele fica um pouco mais complicado porque você lida com muitas famílias. Né? Lida com muitas famílias. E assim, os alunos vêm chegando com dificuldades diferentes. Então a gente começa a fazer um trabalho específico, a gente vai identificando os problemas e procurando resolver passo a passo. Por exemplo, eu trato com o professor de português e de matemática porque elas ficam com mais tempo com os alunos. Então ali eu tenho um feedback melhor para mim conseguir entender aquele aluno, o que ele está passando, né? Se ele dá um retorno bom de atividade, se ele está se saindo bem na disciplina, se ele compreende bem, se ele está passando com algum problema, alguma dificuldade, tem dificuldade de concentração. Então, tudo isso a gente vai observando no começo, né, para identificar os problemas. Massa, velho. E assim, a gente sabe que a crescente foi grande, né? E com a descida, como você falou no começo, do ensino médio para o turno matutino, né? Ficou muito complicado conciliar os dois, né? E aí, eu estou trazendo um pouco agora para o lado pessoal meu, como pai, né? Meu filho do meio, que está chegando no Fundamental 2 agora, ele tem um quadro de TDAH. Certo? Como é que a escola, como é que o coordenador Binho, junto aos outros professores, pretende lidar com situações dessa e parecida com essas, que tem diversas? Como é que o Colégio Achadai se comporta nesse sentido? Eu estou falando da criança como o Arthurzinho, que tem laudo e tal, porque sem laudo é uma coisa muito solta, digamos assim, né? Então, André, assim, o primeiro passo é conversar com a família, né? E a família já entendendo, né, que aquele aluno que ela trouxe para a gente tem uma dificuldade, isso já é um passo muito grande para a gente. A escola faz de tudo para que aquela criança avance. Mas quando a família ela não apoia a escola, ela simplesmente coloca na escola e fecha os olhos para aquela dificuldade, para aquele problema, transfere, né? Porque tem muito isso, né? Tem muitos pais que terceirizam, né? E infelizmente
o principal atingido com isso tudo é o quê? O aluno. O aluno. Que ele não vai conseguir crescer. Mas o que a gente faz? A gente conversa com a família, a princípio, né? A gente recebe o aluno com o laudo, eu juntamente com a psicóloga, conversamos com a família e dali a gente começa a fazer um trabalho de PDI juntamente com os professores. O que seria PDI? Plano de Desenvolvimento Individual, específico para o seu filho. Ó, que massa. Porque assim, se seu filho hoje ele está com muita dificuldade em língua portuguesa, Certo. né, a gente vai ver como a gente trabalhar com ele. Não adianta eu enfiar vários conteúdos e ele não absorver. Eu fazer um plano específico para a aprendizagem dele. Mediante, como você falou que é um plano de desenvolvimento individual, é mediante aquela dificuldade que ele tem ou o tipo de aprendizagem dele é diferente. É, isso. Engraçado que, só um pouco nesse assunto, sem querer me estender muito, é que à medida que ele foi fazendo as consultas com a psicóloga, né, com Geisa, até chegar a questão do laudo, e aí eu fui percebendo e falei assim, cara, eu acho que eu tenho TDAH também. Porque muitas das coisas que se passavam com ele, que eu conversando com Geisa e tal, e eu via que eu era assim, entendeu? E eu sempre, quando criança, quando eu tinha a idade de Arthurzinho, eu tinha dificuldade com escrita. Ainda tenho até hoje um pouco. E eu percebi que a minha facilidade em aprendizagem era com imagem. Tanto que eu me tornei fotógrafo, já profissional e tal, autodidata. Depois que eu já estava na profissão, que eu fui começar, eu estudei mais e tal, aquela coisa, fui fazer muitos cursos, workshop, aquela coisa, mas eu percebi que uma facilidade que eu tinha em fotografar era porque eu aprendia muito com imagens. Muitas vezes eu cheguei em alguns cursos e dos professores falando sobre tipo de iluminação e tal, e eu já meio que sabia como era aquilo ali, porque eu tinha visto uma imagem e falei, não, tem luz que vem daqui, luz que vem de lá, luz que vem de cá, porque eu tinha essa facilidade de aprendizagem com imagem. E eu percebo em meu filho e em outras crianças, mais ou menos da idade dele, que eu acredito também que tem algumas, que tem hoje, eu não sei falar disso, mas sei que tem TDAH, TDA, TOD, não sei o que e tal, várias outras. Autismo. Isso. E, por exemplo, Arthurzinho, eu percebo uma facilidade muito grande nele na situação de oratória. Cara, ele gosta de assuntos, sei lá, peixe de aquário, por exemplo. Sim. Então ele assiste vídeos daquilo ali e tal, e você vai trocar ideia. ideia. É do interesse dele, né? Que no TDAH tem aquela situação do hiperfoco, né? Sim, momentâneo, hiperfoco e tal. O que interessa a ele, ele foca. Cara, e aí você vai trocar ideia com ele, sim, na oratória ele fala termos técnicos, que não sei o que e tal. Então, eu lembro nas conversas com Geisa, né? Que ela falava nessa situação. A gente precisa identificar qual é o tipo de aprendizagem que ele tem facilidade e aí focar nisso aí. Isso. É mais ou menos isso que você está querendo me dizer, Bill? Então, a gente vai trazer isso à tona também, porém, né, vai induzi-lo também a se apaixonar por outras coisas. Sim, claro. Né? Porque claro. A escola é um mundo de descobertas, no caso. A gente vai trazer várias coisas para eles, várias ferramentas para ele, para que ele possa se desenvolver melhor. Né? Tem dado certo, graças a Deus, com outros alunos. Sim. Né? A gente tem feito esse trabalho, né? A gente tem alguns alunos com laudo, relatando aqui, deixando bem claro que esse trabalho de PDI é feito para aluno que tem laudo. Sim. Só para quem tem Isso laudo. Isso que eu queria que você apontasse, porque Viu? Muitas vezes existe a gente tem a psicóloga na escola, Isso. Mas existe alguma dificuldade de alguns pais de entender e encarar que o filho dele... Porque muitas vezes é aquela, meu filho tem problema. Eu como pai de aluno que tem laudo, no caso de Arthurzinho de TDAH, e que eu percebi que eu também provavelmente tenho, sei lá, não é um problema, cara. Eu não encaro como um problema, eu encaro como uma forma diferente de aprender. De você aprender. E que vou te falar uma coisa, se tratando do TDAH especificamente, o indivíduo com TDAH, ele é altamente criativo, velho. Então, assim, é uma situação de diferença de aprendizagem que se você for na coisa certa ali, você vai ter um resultado. Com certeza. Sim, porque assim, André, é muito fácil quando... Fácil não, né? Fácil entre aspas. Quando o pai chega pra gente, como você tá vindo para o turno matutino, pros anos finais, e já traz o seu filho com um laudo pra gente. Agora, quando a gente identifica o problema, a nossa psicóloga observa o aluno e percebe que aquele aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, né, e constrói um relatório, e nós chamamos o pai para mostrar esse relatório,
às vezes traz algum desconforto. Logicamente que o pai sente desconforto por saber que o filho tem alguma dificuldade. Isso é normal, né? Sim. Normal. Porém, quando o pai abraça a causa e fala, não, eu vou levar meu filho ao psicólogo, eu vou fazer o que for preciso, porque eu quero que ele se desenvolva. A gente precisa, né, que o pai ele realmente se abra para isso aí. Ele entre em cena, né, e faça a parte dele. Porque nós, como escola, vamos fazer de tudo para aquela criança aprender. Sim. Mas se o pai não fizer a parte dele, infelizmente a gente não vai conseguir êxito. Porque só a escola sozinha não caminha. É uma parceria entre família e escola. É isso aí. Ô André, você me permite fazer só um agradecimento aqui? Claro, quanto você quiser. Eu queria agradecer em especial, né, aos pais do ensino médio. Sim. Né, porque eles abraçaram a nossa causa, quando a nossa escola colocou, implantou lá em 2021 o ensino médio. Escola sendo pioneiro, né, nisso na cidade. E assim, muitos pais acreditaram no nosso projeto, né? Além de ser um projeto pioneiro, era um projeto remoto. Sim. Era online. Noturno. Noturno, né, a princípio, depois que desceu para o vespertino. Sim. E os pais acreditaram no trabalho da escola, no trabalho dos professores, no meu trabalho, né? E nós conseguimos dar um retorno para esses pais, né? Então aqui fica meu agradecimento para esses pais assim que abraçaram a causa, né? Acreditaram no potencial da El Shaddai, né? Não é à toa que nós somos da IBEST, né? Por causa deles. Sim, que acreditaram em nós. É isso aí. E agradecer também aos meus alunos. Aos alunos que foram primeiro ano passado, né? Sim. Eu quero agradecer a todos, porque foram momentos maravilhosos que nós passamos, né? Aquela relação de estar presente, de estar ajudando, de não ser só coordenador, não só estar dando ordens, mas ser amigo também, de ajudar no que for preciso, de ouvir problemas, né? Também aos meninos do segundo ano do ano passado, que era uma turma muito boa, uma turma que é muito próxima a mim. Sim. Então, assim, eu quero agradecer de coração a cada um deles, né, que caminharam comigo esses 2 anos, né, e desbravaram, né, esse ensino médio em Canavieiras. Foi um momento maravilhoso que enriqueceu muito a minha vida e a minha carreira de educador. Show de bola, perfeito. Gente, é isso aí. Acompanhe nossas redes sociais, curta nossos vídeos, envia, como é que fala? Encaminha. Compartilha, enfim. Colégio El Shaddai, um colégio para chamar de meu. Nosso. De nosso. Obrigado, meu. Valeu, André. Show de bola.